Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero mais uma vez registrar a minha alegria e minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar pela primeira vez na cidade de Mauá, cooperando com os irmãos nesta igreja. Agradecer a gentileza do convite que me foi formulado pelo pastor Clarismundo, presidente desse ministério. Em nome dele, cumprimentar os demais pastores, líderes e obreiros desta igreja, cumprimentar este abençoado coral do Círculo de Oração, cumprimentar a nossa irmã Lília Paz, cantora da nossa CPAD. Estivemos juntos na Conferência Escola Bíblica Dominical em Belém do Pará. Mandou um abraço ao seu esposo, pastor Silas Daniel, nosso amigo, e é uma alegria muito especial estar com os irmãos participando desta Escola Bíblica de Obreiros. Meus queridos, eu vos convido à leitura bíblica no livro de Neemias, no capítulo de número 4. Faremos a leitura de alguns versículos da palavra de Deus, e eu gostaria também de contar com a bondade da igreja de permanecerem com a Bíblia aberta no livro de Neemias, porque durante a ministração iremos consultar alguns versículos deste livro. Gostaria de convidá-los para ficarem em pé, em reverência à leitura bíblica, capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos ler versículos 1, 2 e 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém. Assente-se com sua Bíblia aberta, por favor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, gostaria de contar com a vossa atenção por um espaço de tempo e vamos meditar sobre esta narrativa bíblica, o registro histórico da reconstrução das muralhas em Jerusalém. Vamos inicialmente ver um aspecto histórico. O ano é 445 a.C. Neemias é copeiro do rei Artaxerxes, o rei do Império Persa. Neste tempo, fazem 150 anos que as muralhas de Jerusalém foram colocadas por terra. Naqueles dias, no ano anterior, ao ano 445, no mês de dezembro, no mês Quisleu, um dos irmãos de Neemias viera de Jerusalém, Anani. E Neemias perguntou a ele, e o registro está no capítulo 1, se os irmãos quiserem acompanhar, no livro de Neemias, versículo de número 3, Neemias pergunta a Anani: como está a cidade de nossos pais? A resposta que ele dá no verso 3 é a seguinte: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Repita depois de mim: grande miséria. E desprezo.
O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O relatório era o mais terrível. Tudo está ruim. O povo está em grande miséria. Veja a expressão do superlativo, não é pouca miséria, é muita miséria. Em desprezo, humilhação, opróbrio. A situação é caótica. Os muros ainda estão caídos. Os portões queimados a fogo. A cidade está indefesa. Fazia, meus irmãos, como disse, 150 anos que o muro tinha sido destruído, colocado por terra. O templo tinha já sido reconstruído, fazia 13 anos que o templo estava reconstruído. Zorobabel e Esdras foram enviados por Deus e reconstruíram o templo. Era um templo simples, construído de madeira, um templo comum. Mas o povo que estava na cidade pouco cultuava, porque estavam em uma situação lastimável. No ano 595 a.C., aquela cidade tinha sido suntuosa, esplendorosa. As muralhas que circuncidavam aquela grande cidade atingiam um perímetro de 4.018 metros. Os muros alcançavam a altura de 12 metros. Sobre aquelas muralhas estavam distribuídas 34 torres. Cada torre atingia 30 metros de altura. E as muralhas tinham espessura de 8,5 metros de largura. E os 12 portões era símbolo de grandeza, símbolo de fortaleza, símbolo de prosperidade, símbolo de proteção e de segurança. Tudo ia bem. O templo que estava lá erigido era o templo construído por Salomão, com madeira de acácia, revestida de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas o coração daquele povo se tornou soberbo, e o coração daquele povo se afastou do Deus vivo, e se distanciaram da palavra de Deus, e a ira do Senhor veio sobre aquela nação. E nesse ano 595, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu a cidade. Faziam 1 ano e 6 meses que a cidade estava sitiada. O exército babilônico rodeara o perímetro dos 4.018 metros daquelas muralhas, e lá dentro o povo era divertido a se converter, a abandonar os seus maus caminhos. Profetas como Jeremias, dentre outros, se levantaram para que o povo se arrependesse, mas não houve contrição, não houve arrependimento nem mudança de vida. E então Deus permitiu que Nabucodonosor ali adentrasse, colocasse fogo no templo, colocasse abaixo aquela grande e maravilhosa construção, destruísse as muralhas e os portões a fogo. 150 anos depois, Anani traz a notícia para Neemias: estamos ainda em grande miséria, ainda está um caos, ainda os muros estão caídos, e ainda os portões estão queimados a fogo. Neemias, escute só, Neemias nunca estivera em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro.
Ele não era sacerdote, não era de família sacerdotal, nem era profeta. Era um homem comum, um homem do povo. E era escravo no Império Persa. Era o serviçal do rei. Uma função importante, mas de escravo, o copeiro. E esta notícia de que a cidade santa, a nação eleita, o povo escolhido por Deus estava em total miséria e opróbrio, trouxe contrição ao coração daquele homem. E ele começou a chorar. E em lágrimas ele se prostrou na presença de Deus, porque não podia aceitar que a cidade do grande Deus estivesse em miséria e opróbrio. E ele orou e jejuou e buscou ao Senhor, mas não apenas isto, ele pediu a Deus: Senhor, toca no coração do imperador, faz com que eu ache graça na presença deste homem, e usa-me para restaurar as muralhas da cidade santa. Aleluia! Amados irmãos, nós precisamos ter a postura de Neemias. O mal tem que trazer contrição ao nosso coração. Nós não podemos assistir passivamente que o povo de Deus viva em miséria, que o povo de Deus viva em desgraça, que o povo de Deus não tenha proteção, que o povo de Deus esteja sobre opressão. Nós precisamos, como Neemias, nos prostrar em lágrimas e dizer: eis-nos aqui, Senhor, conte conosco para mudar o quadro da história, para fazer a diferença. Quantos aqui nesta noite querem fazer a diferença nessa geração? Aleluia. Então Neemias recebeu ordens reais e foi a Jerusalém. Há um contexto histórico do qual não quero me deter, porque pretendo me concentrar no capítulo 4 que lemos, quando dá início à construção das muralhas. Escute, meu amado irmão, minha querida irmã, fazem 150 anos que as muralhas estão caídas, que os portões estão queimados a fogo, e ninguém se importa. E ninguém faz nada, e ninguém se incomoda, e ninguém se indigna, até que Deus levanta alguém, até que alguém se coloca na brecha, até que alguém diz: basta, chega, nós somos o povo de Deus, a nação eleita, somos escolhidos, e não mais permitiremos o opróbrio. E lá está Neemias então, liderando a reconstrução das muralhas. E a notícia corre, e chega aos ouvidos de Sambalate, o governador da Samaria que ficava ao norte. E Sambalate nunca tinha se importado com a situação de Jerusalém, mas quando ele soube que alguém queria o bem de Jerusalém, que alguém estava trabalhando para mudar a história de Jerusalém, a Escritura diz que 3 sentimentos tomaram conta de Sambalate. O primeiro, no versículo de número 1 do capítulo 4, diz que ele ardeu em ira, foi tomado de ódio, porque alguém queria mudar a história da cidade santa, que estava em opróbrio, e colocá-la de volta no seu esplendor de outrora. O segundo sentimento que tomou conta de Sambalate foi indignação. Ele disse: como? Por que alguém quer tirar esta nação da miséria? E terceiro, ele escarneceu. E as suas palavras
movidas de ódio, indignação e escárnio, foram as seguintes: o que querem esses fracos judeus? Que pretendem esse povo fraco, desprezível, miserável? E mais, ele perguntou: isto está permitido? Alguém deixou? Foi autorizado? E poderão eles reconstruir essas muralhas? Poderão vivificar o pó? E tornarão eles a oferecer sacrifícios a Deus? E ele estava indignado. O seu companheiro disse: não se importe, Sambalate, porque mesmo que os judeus consigam reconstruir as muralhas, será um trabalho tão frágil e desprezível que uma raposa vai derrubá-la facilmente. Amados, a história se repete nas nossas vidas. Enquanto nós estamos assistindo passivamente o mal acontecer à nossa volta, enquanto nós cruzamos os braços e aceitamos que as lutas e as dificuldades e adversidades de nossa vida controlem o nosso viver e a nossa caminhada, ninguém se importa conosco. Quando nós aceitamos ser um nada, quando nós aceitamos ser um zero à esquerda, quando nós concordamos não ser ninguém, quando nós concordamos em ter uma vida mediana e medíocre, ninguém se importa. Mas quando Deus nos levanta para fazer a diferença, quando Deus nos levanta para marchar contra o pecado, para enfrentar as forças do inferno e para mudar o quadro da história da nossa casa, da nossa família, do ministério que Deus entregou na nossa mão, daquilo que nos tem confiado, então Sambalate e Tobias se levantam com fúria, com indignação, com ódio e com raiva, e eles tentam nos desprezar, nos menosprezar, dizendo: você não vai conseguir, não tem força necessária, é fraco demais, você não dará conta, não vai mudar a história, você nasceu para ser fracassado, você se resigne à sua situação de inferioridade. Mas o Deus que nós servimos é grande, é terrível, é poderoso, é Senhor, é absoluto, é soberano, é onipotente, e Ele está no controle de nossa vida. Enquanto nós não reagimos, o inferno não se preocupa conosco. Enquanto nós aceitamos o mal, enquanto nós nos resignamos a viver de qualquer modo com vida cristã medíocre, ninguém se importa. Mas quando Deus nos levanta, e quando nós começamos a bradar em alto e bom som, que servimos um Deus vivo, e que Ele é poderoso para mudar o quadro da história, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade e da nossa nação, então o diabo se levanta com fúria. É impressionante, meus amados irmãos, como esta realidade é tão presente. Não faltam pessoas para fazer oposição, para menosprezar, para promover o desânimo. As pessoas não acreditam no projeto que Deus tem com a nossa vida. As pessoas não aceitam o plano que Deus tem conosco. Elas são tomadas de inveja, de ciúme, de raiva, porque as pessoas querem que a nossa vida seja de fracasso, de miséria, de choro, de luta, de dificuldade. Uma certa ocasião, Jairo, o principal da sinagoga, enfrentava a grave enfermidade de sua filha única, e em casa estava desenganada pelos médicos. Ele foi procurar a Jesus. E no encontro com Jesus, Cristo lhe disse: não temas,
e foi até a casa dele. Escute isso. Ao chegar na casa de Jairo, havia lá seus familiares, amigos, vizinhos e membros da sinagoga, que choravam. E diziam para Jairo: foi melhor assim, esta foi a vontade de Deus, Deus quis assim, ela parou de sofrer. Expressões que usamos para tentar confortar e consolar alguém no meio da dor do sofrimento. Mas Jairo estava firmado numa palavra de Cristo. Ele não queria ser consolado, ele queria um milagre. Cristo havia lhe dito: não temas, creia tão somente e tua filha será salva. E Cristo olhou para a multidão que chorava e disse: ela não está morta, ela dorme. Riram de Cristo, escarneceram dele. E escute, o Senhor disse a Jairo: manda esse povo sair de dentro da sua casa, tira eles daí. Todos foram retirados, ficaram do lado de fora. E Jesus chamou Pedro, Tiago e João para adentrarem a casa, o pai e a mãe da menina. Ele não chamou Tomé. Tomé é incrédulo. Pessoas incrédulas atrapalham. Ele não chamou Judas. Judas é falso, é hipócrita. Pessoas falsas atrapalham. Ele chamou Pedro, Tiago e João, que dias antes estiveram com Cristo no monte da transfiguração, e ouviram a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Aleluia. E entraram no quarto da menina, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe dela, que eram os maiores interessados em ver um milagre. E aquele povo que chorava foi mandado para o lado de fora, porque aquele povo estava conformado com a situação, estavam passivamente assistindo e estavam concordes com a morte daquela menina, mas o pai e a mãe precisavam de um milagre. E assim conosco, meus amados, por vezes você está rodeado de pessoas que são impedimento do milagre de Deus na sua vida. Elas estão dentro da sua casa, elas estão próximas de ti, são amigos, familiares e até membros da igreja, e é preciso ter discernimento espiritual para se manter afastado dos tais, porque enquanto Jairo não tirou aquelas pessoas para fora de dentro da sua casa, o milagre não aconteceu. E quando nós queremos mudar o quadro da história, da situação da nossa vida e servir a Deus com fidelidade, temos que nos submeter à orientação bíblica. E naquele quarto Jesus olhou para aquela menina e disse a ela em aramaico: Talita cumi, e quer dizer: a ti te digo, levanta-te. E o espírito de vida retornou àquela jovem, e o Senhor a entregou de volta aos seus pais. Amados, em nome de Jesus eu trago à igreja esta mensagem: não aceite uma vida de fracasso, não seja um cristão mediano, construa um legado. Peça a Deus para você construir algo, para deixar de legado às gerações futuras. Lá no âmbito da sua responsabilidade, lá dentro da sua casa, lá no seu local de trabalho, lá na congregação onde você está, no ministério que Deus lhe confiou, faça a diferença. Aleluia. A primeira então oposição enfrentada por Neemias para reconstruir as muralhas foram palavras de desânimo. Esta é a oposição que todos encontraremos quando desejamos colocar um projeto, um plano em execução. Haverá pessoas que vão se aproximar para nos desanimar.
você não vai conseguir, não vai dar conta, você é fraco demais, isto é muito grande para você, é maior do que tu, como disse Sambalate. O que querem esses fracos judeus? Estão autorizados a reconstruir? Darão conta de terminar a reforma? E outros diziam, se conseguirem reformar, até uma raposa derruba. Mas as palavras de desânimo não afetaram Neemias. Ele não deu ouvidos a nenhuma daquelas palavras, porque quando ele saiu lá do Império Persa, ele saiu com uma promessa de Deus, e o projeto que Neemias iria executar não era um projeto dele, era um projeto do coração de Deus. Ele incentivou o povo, fortaleceu o povo, animou o povo, e o povo trabalhou com ânimo, e construíram os muros até a metade. 6 metros de altura já estavam prontos, dos 4.018 metros de perímetro. Quando os inimigos perceberam que as palavras persuasivas de desânimo não intimidaram Neemias, eles usaram uma outra estratégia. E eu quero que os irmãos leiam comigo aí no capítulo 4 do livro de Neemias, a segunda estratégia daqueles adversários. Diz assim o texto, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as suas rupturas estavam começando a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para desviarem do seu intento. Primeiro, no campo verbal, com palavras desanimadoras, não intimidaram Neemias. Então agora se uniram, fizeram alianças, formaram um exército e marcharam contra Jerusalém. Decidiram partir para o ataque frontal, preparando armadilhas, estratégias de destruição, de violência física. É assim também, amados, conosco. Quando nós desprezamos as palavras desmotivadoras, os adversários se unem e marcham contra nós com difamação, com calúnia, com mentiras, com fofoca. O texto bíblico vai dizer, eu não vou ler por conta do tempo, que havia dentro de Jerusalém judeus que eram amiguinhos de Sambalate e Tobias, e alguns que tinham até se aparentado com eles, e trocavam cartas que iam e cartas que vinham. E nas cartas, os judeus, alguns deles mandavam dizer, olha Sambalate e Tobias, Neemias está liderando o povo e já reconstruíram as muralhas até a metade. E ia fofoca e voltava fofoca, e levavam o assunto para Neemias, dizendo, olha, tem um exército formado, marchando contra nós. O texto vai dizer que durante 10 ocasiões, Neemias foi advertido de que vinha um exército marchando para a destruição. Hoje em dia só mudou o método. Hoje não são mais cartas que vão e vêm. Hoje são mensagens de WhatsApp que vão e voltam. São mensagens de Facebook, de Instagram e de outros tantos, que levantam calúnia, difamação. Amados, a maledicência, a fofoca, é um mal terrível, que semeia discórdia, semeia desavença, destrói amizades, e destrói planos e projetos. Neemias, ao tomar conhecimento dessas informações, incentivou o povo para trabalhar. Escute, eu vou dar um salto aqui,
ele não se intimidou com o exército que marchava contra ele. Ele continuou a sua obra. Então, os inimigos subornaram o profeta Semaías. Escute isso. Semaías era um profeta de Deus. E ele estava em jejum e consagração. Mas ele foi comprado. Subornaram Semaías. E Semaías entregou a seguinte profecia para Neemias. Primeiro tentaram desanimá-lo com palavras persuasivas. Ele não deu ouvidos. Tentaram intimidá-lo com o exército marchando contra ele. Ele também não deu ouvidos. Agora entregaram uma falsa profecia. Semaías disse: olha, Neemias, esta mesma noite Deus manda lhe dizer que adentrarão na tua casa e vão tirar a tua vida. E para você escapar, você precisa correr e se esconder dentro do templo. É o único lugar seguro para você preservar a sua vida. E escute o discernimento de Neemias. Ele olhou para o profeta e disse: tem coisa errada nessa profecia. Primeiro ele disse: só pode entrar no santuário quem é sacerdote, e eu não sou. Como que um homem como eu, não sendo sacerdote, pode entrar no templo, transgredir a lei de Deus e sobreviver? Profecia errada. Irmãos, tem muita gente no nosso meio pentecostal que é enganado por profecia porque quer e gosta de ser enganado, porque não tem discernimento. E escute, a segunda coisa que me chama muita atenção, e Neemias disse, e tem um outro detalhe que não fecha nessa profecia. Ele disse: Deus me conhece. Deus sabe da minha personalidade e do meu caráter. E Deus sabe que um homem como eu não se esconde. Um homem como eu não foge. E o texto bíblico vai dizer que Deus dá a ele discernimento, e logo depois ele soube de informação concreta que haviam subornado o profeta. Tentaram intimidá-lo desanimando. Tentaram intimidá-lo ameaçando com violência física. Tentaram intimidá-lo com falsa profecia. Por fim, tentaram uma aliança com Neemias. Ele é um homem de integridade, ele não se vende, ele não se deixa comprar. Sanbalat e Tobias mandaram dizer: Neemias, venha ser nosso amigo, venha participar do banquete que nós estamos oferecendo. Mandaram o primeiro convite, e ele mandou dizer: não posso, estou empenhado em fazer uma grande obra. Aleluia. Mandaram o segundo convite, e ele tornou a responder: não posso, eu estou empenhado num grande projeto, eu não tenho tempo para coisa pequena, para vulgaridade. O que Deus me deu para fazer é grande. E por 4 vezes ele mandou responder a mesma coisa. Aleluia. Então, meu amado irmão, minha prezada irmã, não permita que nada e ninguém lhe demova do projeto de Deus na sua vida. Não se afaste do centro da vontade de Deus. Aleluia. Não se intimide com palavras desanimadoras, não se intimide com ameaças, não se intimide com falsas revelações, e não aceite convites de pessoas que querem tão somente lhe manipular. Por fim, eu quero me deter com os irmãos
agora no capítulo 4. Só mais 2 versículos e vamos encaminhar para encerramento. No capítulo de número 4, veja o que aconteceu. Versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Finalmente, irmãos, todas as estratégias de Sanbalat e Tobias atingiram o povo. Não atingiram Neemias, o líder, mas atingiram o povo. O povo desanimou, o povo ficou amedrontado, atemorizado. E não é para menos. Eles não tinham exército nenhum. Eles já estavam ali há muitos anos naquela situação de miséria. Eles já estavam acostumados em ser opróbrio, em ser humilhados e desprezados. E agora estavam com medo porque o exército de confederados marchava contra eles. E eles procuraram Neemias e disseram: desistimos, não dá mais. Tem muito ainda para ser feito, só chegamos na metade, ainda tem muito pó. Os acarretadores estão exaustos, o povo está cansado, desanimado, com medo. Não poderemos reconstruir o muro, não conte conosco, esqueça esse projeto, deixe de lado esse sonho. E assim acontece conosco muitas vezes. Deus nos deu a visão, Deus nos deu o plano, Deus nos deu a chamada, e pessoas próximas de nós, que amamos, e pessoas que nós estamos contando até bem pouco tempo, de repente, elas se desanimam, elas se desmotivam, elas perdem a esperança, perdem a fé, e dizem: não vale a pena, não adianta, deixa quieto, deixa como está. No gabinete pastoral, quantas e quantas vezes, nós recebemos irmãos, em lágrimas e em prantos, dizendo: pastor, eu vou desistir, eu não vou lutar mais pelo meu casamento, eu não vou lutar mais pela salvação de meus filhos, eu não vou lutar mais para que os filhos pródigos de minha casa retornem, porque quanto mais eu oro, mais me consagro, mais busco a Deus e mais me santifico, pior fica a minha luta. Eu vou desistir, eu vou parar. Eu vou deixar o curso correr naturalmente. Estou me desgastando. Estou cansado, estou doente, estou farto. Desisto. Quantos e quantos de nós são intimidados e os nossos sonhos e projetos são deixados de lado porque nos desanimamos diante da adversidade? Porém, meus amados irmãos, a mensagem que Deus traz aos nossos corações nesta noite é uma mensagem de ânimo, de incentivo. Ele nos exorta a não desistir. Não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir, é tempo de marchar, é tempo de ir adiante, é tempo de perseverar, é tempo de continuar. Aleluia. Agora, preste atenção no último versículo que quero compartilhar. Versículo 14, do capítulo 4 de Neemias. Está o povo desanimado, todo mundo está com medo. E ele disse assim: olhei, levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo. Ele reuniu todo mundo e disse: primeiro, não os temais, não se atemorizem com o exército de Sanbalat e Tobias e os arábios, não tenham medo deles. Por quê? Ele diz: lembrai-vos do Senhor, grande
e terrível. Amados, em outras palavras, Neemias está dizendo o seguinte, vou parafrasear, bem coloquial, ele disse: gente, não há razão para medo, não há razão para estarmos amedrontados ou preocupados. Lembrem-se de uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele é grande. Aleluia! O nosso Deus é vivo, Ele é tremendo, Ele é todo poderoso. Ninguém é páreo para com o nosso Deus. Nem o diabo, nem o inferno, nem potestade, nem principados. Aleluia! Nem a doença, nem a enfermidade, nem o câncer, nem um tumor maligno, nem virose, nem vírus, nem bactéria, nem inflamação, nem infecção, nem problema conjugal, nem desavença no lar, nem problema econômico, nada é páreo para o nosso Deus. Ele é grande. Aleluia! Não nos esqueçamos jamais disso. O nosso Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso. Há um adágio entre nós evangélicos que diz: não conte para o teu Deus qual é o tamanho do seu problema, mas conte para o seu problema qual é o tamanho do teu Deus. Aleluia! Na sequência, no versículo de número 14, ele disse: não temais, lembrai-vos que o vosso Deus é grande e terrível. E agora essa palavra eu considero tão relevante. Ele disse: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Parafraseando Neemias, ele olhou para aqueles homens, porque a reunião era só dos homens. Só os homens estavam na reunião. As mulheres estavam em casa com os filhos e as filhas. Ele disse para aqueles homens: se vocês já perderam o ânimo, se vocês já perderam a coragem, se vocês estão desanimados e não têm forças de lutar por vocês mesmos, então lutem pelas vossas famílias, lutem pelas vossas mulheres, lutem pelos vossos filhos, lutem pelas vossas casas, mas lutem. Aleluia! Construam um legado para a geração futura. Se não querem fazer nada por vocês mesmos, façam pela vossa geração. Aleluia! E nesta noite Deus fala conosco igualmente, meus amados irmãos. Vamos fazer algo para a geração futura. Vamos lutar e construir um legado para a nossa família, ministério, igreja, cidade, nossas casas. Porque o Deus que servimos é grande e é terrível. Levanta-te nesta noite. Marche. Não aceite a adversidade, não aceite o problema. É claro que eles virão, fazem parte da nossa caminhada. A Escritura não diz em momento algum que nós estaríamos imunes de lutas ou dificuldades. Todos conhecemos o texto. Cristo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Ela faz parte da nossa vida.
a adversidade, os problemas. Eu mesmo este ano passei por 3 intervenções cirúrgicas. Cálculo renal. Precisou de 3 cirurgias. Quem já teve cálculo renal sabe a terrível dor da cólica, que é comparada à dor de parto. Eu ia para a emergência, às vezes saía do culto, só passava com morfina. 3 intervenções cirúrgicas. Mas eu voltava para o culto, voltava para a atividade, voltava a cumprir as agendas, até que outra cólica me botava no hospital de novo. E o que foi que Cristo disse? Tereis aflições. E por causa das aflições, Cristo disse: vivam desanimados, desistam de lutar, se entreguem, sejam passivos. Não, Cristo disse: tende bom ânimo. Em outras palavras, Cristo disse: levantai a vossa cabeça e prossigam em frente, porque eu, o Senhor, vence o mundo em vosso lugar. Aleluia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? As palavras de Neemias, aqueles homens foram inflamados, e eles se levantaram daquela reunião, e a partir daquele dia, Neemias dividiu eles em turnos, e eles trabalhavam desde a manhã, desde o pôr do sol, desde o nascer do sol, até as estrelas aparecerem, em turnos. E um turno trabalhava com a espada cingida no lombo, outro turno ficava de vigia, e depois revezavam, e continuavam a trabalhar diuturnamente, motivados por aquela exortação que dizia: nosso Deus é grande, nosso Deus é terrível, nosso Deus é poderoso, Ele é Senhor. Estamos fazendo história, estamos construindo um legado, estamos pelejando por aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Aleluia. E assim, amados, no capítulo de número 6, e eu vou encerrar com isso, no versículo de número 15, a Escritura registra o seguinte: acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, Elu é mês de julho, em 52 dias. Aleluia. 150 anos, 1 século e meio no pó. Mas quando Deus levantou um líder, em 52 dias, a muralha foi restaurada à glória de outrora. Aleluia. Versículo seguinte, 16: e sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos eles, os gentios que havia à roda de nós, temeram e se abateram, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Aleluia. O grande e terrível Deus realizou aquela obra, e os adversários tiveram que reconhecer Deus na vida daqueles fracos judeus, porque com Deus nós somos fortes, e com Ele nós somos a maioria. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Eu quero pedir a autorização do pastor para orar com a igreja. Escute, meu amado irmão, minha querida irmã, é tempo de reconstruir muralhas. Aleluia! As muralhas serviam de proteção, de segurança, e eram um símbolo de prosperidade. É preciso reconstruir as muralhas. É preciso reconstruir a muralha da oração, para a proteção dentro da nossa casa, do nosso lar. É preciso reconstruir a muralha da santificação, para manter comunhão plena com Deus. É preciso reconstruir a muralha da consagração, as muralhas do jejum, as muralhas da leitura bíblica, as muralhas da disciplina cristã, as muralhas da evangelização, as muralhas da fidelidade, as muralhas da fé, as muralhas da esperança, as muralhas do amor. Deus quer que reconstruamos as muralhas, e Ele tem poder e autoridade para nesta noite fortalecer as nossas mãos. Ele quer reconstruir o lar, Ele quer reconstruir a família, Ele quer reconstruir a saúde, Ele quer reconstruir as finanças. Ele é Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Deus da providência. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um apelo em nome de Jesus. É para quem for tocado, é para quem sentir. Eu não sei como você adentrou aqui ao culto nesta noite. Eu não sei qual é a sua situação. Aleluia, mas se você quer se colocar na brecha como Neemias, em favor da sua casa, em favor da sua mulher, em favor de seus filhos, em favor de seu marido, em favor da sua casa, em favor do ministério que Deus lhe confiou, eu quero lhe desafiar, em nome de Jesus Cristo, a sair do seu lugar. Saia do seu lugar e venha para este altar. Quem quer se colocar na brecha como Neemias, aleluia, quem tem chamada, quem tem ministério, pode vir. Você tem uma luta que precisa de vitória nesta noite. Você não quer ser conformado, você quer milagre, você precisa de escape, você necessita de livramento, você precisa de algo de extraordinário acontecer e sobrenatural na sua vida. Venha em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O meu tempo está já findado, só vou orar em nome de Jesus. Quem necessita de um milagre na saúde, quem precisa de vitória na família, quem precisa que Deus traga de volta o filho pródigo que se afastou dos caminhos do Senhor, quem necessita, aleluia, de uma vitória na vida financeira, quem tem chamada e ainda, aleluia, precisa de confirmação divina, venha receber o seu milagre, porque Deus vai restaurar as muralhas. Levante a sua mão para o céu comigo em nome de Jesus. E levante um clamor agora. Aleluia. Abra a sua boca e adore o Senhor. Clame a Ele numa só voz. Vamos impactar os céus agora. Oremos. Clame. Interceda, varão, varoa. Alarandi komanamasuri mikandalabasabaramanai komalamashi. Eterno, soberano Deus e Pai, os teus servos estão aqui neste altar nesta noite, e como Neemias se colocam na brecha, aleluia, para mudar o quadro da história das suas vidas, das suas famílias, do ministério que o Senhor lhes tem confiado. Estende a tua mão de poder, os anima, os capacita, os fortalece, os renova no teu Espírito Santo. Concede um milagre, o escape, o livramento, a bênção, a vitória, e glorifica e exalta o teu bendito nome. Renova no Espírito Santo, concede dons espirituais, opera no extraordinário, no sobrenatural, aleluia, e muda o curso da história.
para a glória do teu nome. Esforça, meu Deus, as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e os anima pela tua graça maravilhosa. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória ao teu nome. Repreende Sambalate, repreende Tobias, desfaz as armas forjadas, quebra o arco, desfaz a lança, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.